Oi, gente. Estão me vendo? Me ouvindo? E aí? Olá. Vocês estão me vendo, gente? E me ouvindo bem, que é o mais importante. E aí? Ah, sim. Muito obrigada pela resposta. Então, vamos começar. Boa noite, primeiramente, né? Sejam bem-vindos a essa aula muito importante, a mais uma aula online do Mais Nós. Meu nome é Andressa, eu sou professora e coordenadora de História da unidade do Mais Nós em Nilópolis. E hoje, então, vou fazer a mediação aqui dessa nossa aula. Bom, como eu falei, essa aula ela faz parte de uma série de outras aulas que já estão rolando aqui na nossa página, mais ou menos desde o início do mês. Então, se você caiu de paraquedas aqui hoje, ou, enfim, não viu nenhuma das outras aulas, vão lá nos vídeos, aqui na nossa página no Facebook, depois que acabar essa, tá bom? Vocês vão lá e vão ter acesso a todas as outras aulas que nós já fizemos aqui, e não percam que estão aulas incríveis sobre coronavírus, misturando com história, redação, química, biologia, tá incrível. Vão lá depois, não percam. E bom, falando de coronavírus, não esqueçam de lavar a mão, tá bom? E se puderem ficar em casa, fiquem, por favor, que o motivo da gente estar fazendo essas aulas online é justamente a impossibilidade de termos aula presencial nesse momento. Então, hoje é 1º de abril, né? Para a maior parte das pessoas é o dia da mentira, simplesmente. Mas para nós, professores de história e historiadores, é um dia muito importante para relembrar e refletir sobre o golpe de 1964 e a ditadura civil-militar no Brasil. E aí eu faço questão de ressaltar que é uma reflexão e uma lembrança desse evento. Não é uma comemoração ou um aniversário. Eu vi várias manchetes falando aniversário do golpe de 64, né, 56 anos. Não é um aniversário, porque não é uma coisa boa para se comemorar. Quem comemora os golpes são os golpistas, né? Então, é um momento de reflexão e de relembrar, né, para que a gente não repita esse período horrível que foi na nossa história. Então, para refletir com a gente aqui, provocar essa reflexão, nós temos hoje 2 professores. O primeiro é o Daniel Pinho, ele é professor de História do Brasil na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E o outro professor é o Daniel. Olá. Olá, Outro tudo bem? professor que vai chegar depois é o Tarcísio Mota, que é professor de História também no Colégio Pedro II e vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL. E eu acho que é isso. Podemos começar? Podemos. Podemos, então. Você então, Daniel. Queria agradecer muito ao convite, pela oportunidade, não é, de conversar com estudantes de pré-vestibular popular. Eu sou de educação popular, sou cria de pré-vestibular popular. Toda a minha atuação como professor começou aí, né? Eu então, me sinto em casa, né? Fiz até essa brincadeira com alguns amigos, né, dizendo que me sinto duplamente porque nesse momento eu estou em casa. Então é com muito prazer que eu venho aqui, me coloco à disposição por meio das redes sociais, dos e-mails, me coloco à disposição, inclusive, para que quando tudo isso passar, eu possa ir até uma das unidades, não é, do projeto Mais Nós. Sou muito animado com, com a possibilidade, não é, da educação popular, da abertura de oportunidades, porque é a minha própria história. Eu comecei como professor de um pré-popular, não é, nem vou falar, 2001, e hoje ele existe, até hoje é o pré-vestibular Construção, que existe dentro da Escola Politécnica na Fiocruz, algo que me orgulha muito até hoje. Então, eu me sinto muito à vontade para falar para vocês, para falar para esse público, que é o público que me ensinou a ser professor, ainda que essa atividade seja continuamente desenvolvida. Tá? Então, agradecer muito, me colocar à disposição. Eu
tenho audiais prontos sobre esse tema. Eu sou professor da UERJ hoje, da UERJ Maracanã, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da História do Brasil, e eu preparei alguns materiais, eu já tenho alguns materiais, eu já tenho PowerPoints, textos sistematizados, digamos assim, bem num formato, eu diria, pedagógico mesmo, para um público mais amplo, só para os meus alunos que estão na graduação em História, mas também para na escola, que está, enfim, e também diante desse tema, né, que é o tema da ditadura, do golpe da ditadura de 64, para o público mais amplo. Eu acho que sempre à disposição para debater, eu acho que essa é a tarefa do historiador, do professor de história. Então, eu já vou deixar indicado para vocês que algumas coisas que eu falar um pouco rápido, vocês podem tanto me procurar depois, quanto tirar dúvidas agora, quanto acessar esse material, né? Aliás, a ANPU, Associação Universitária de Professores, está fazendo, a Associação Nacional de Professores Universitários de História, ANPU, ela está fazendo é muito bacana, chamada Ditadura Nunca Mais, e eu chamo vocês a visitar a página da ANPU nas redes sociais, ANPUH, né? E lá terá também, dentre depoimentos, né, aulas de outros professores, super bacana, terá também uma playlist de filmes que eu selecionei pensando nessa aula de hoje e pensando também, né, na divulgação, nessa campanha que a ANPU está fazendo, e eu recomendo muito que assistam. Portanto, eu acho que na época de quarentena, chance para muita gente assistir filmes, tanto documentários quanto ficcionais. A gente tem uma ótima leva de produção cinematográfica sobre a ditadura, e numa ordem também que os filmes foram lançados. Então é possível entender a história contada pelo cinema ao longo de todos esses anos, né? Então eu recomendo que vocês assistam esses filmes. Eu vou enviar também um material escrito que eu já tenho, que é em formato de tópicos, para vocês estudarem mais, porque o que eu preparei para vocês agora é um começo de conversa, né? É um começo de conversa e para pensar também sobre o que significa esse dia, 1º de abril de 2020, que lembra a ocasião do golpe de 64, como a professora falou muito bem, né? Quer dizer, lembrar sem comemorar, né? Lembrar, é uma lembrança coletiva, mas sem promover festividades do ponto de vista democrático, né? É sempre importante destacar isso, do ponto de vista de quem acredita, não é, na possibilidade, no potencial da democracia. Essa não é uma para comemoração, né? E eu acho que a história que é pesquisada pelos historiadores, que é ensinada pelos professores na escola, sobretudo, não é a história dos especialistas, assim, não é que toda a história da internet, dos canais, não é isso, não é que eu anule tudo aquilo que circula. Eu acho que são pontos de apoio pedagógico fundamentais em alguns casos, mas que às vezes atrapalham mais do que ajudam, não é? Porque colocam questões que não tem científico, não tem pesquisa, não tem metodologia. É um tema que hoje, como é um objeto de muitas disputas políticas, não é? Grupos políticos tentam distorcer acontecimentos, né, em prol dos seus objetivos no presente, né? Vale a pena alertar para isso também, né? A minha aula de hoje é ancorada, né? Ela é apoiada em documentos, né, em bibliografia, em teses, em dissertações, em artigos, em livros. Eu acho que esse cuidado é muito importante, né? Que vocês estejam sempre atentos a isso na hora de pesquisar na net, né, sobre um determinado assunto, e ainda mais esses assuntos que são objeto de disputa política, como é o caso da ditadura militar, né? Então, em suma, eu tenho esse material dos filmes, essa playlist que eu vou indicar, tenho o material escrito, e recomendo que vocês busquem também na internet a produção acadêmica de historiadores, né? Tem um site, por exemplo, que é o da Fundação Getúlio Vargas, cpdoc.fgv.br, muita coisa lá para vocês continuando. Ele tem para todos os públicos mesmo, e é de bastante confiança. cpdoc,
é o Centro de Produção, né, de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, né, daí procura, e por lá você tem informações bastante confiáveis, vistas, pesquisadas também por historiadores profissionais, professores, em suma, né, é possível construir uma narrativa sobre a ditadura militar ancorada nesses documentos, e eu acho que é fundamental isso hoje, tá? Bom, o que eu preparei para vocês é algo que eu gostava muito de fazer, né, dando aula, porque eu também dei aula na escola, né, eu sei muito bem, há 10 anos na rede municipal de Caxias e tal, eu sei muito bem os pontos que mais angustiam os alunos, né, os pontos de partida que costumam ser trazidos, né, pelos alunos sobre esse tema da ditadura, né. Então, eu dividi essa minha fala, né, essa conversa, em 3 momentos, 3 perguntas que costumam aparecer e que eu convido vocês a estudarem mais, a assistirem esses filmes, a pesquisarem mais e trazerem as dúvidas para cá, né, que são os seguintes, né? Primeiro, o que foi golpeado? Né? A gente fala em golpe de 64, e aí eu vou perguntar e responder sobre o que foi golpeado em 64. Essa é uma entrada para o problema. Um segundo momento, eu vou falar sobre a narrativa dos militares. É importante a gente isso, né? A ditadura, como eu disse, é um tema que é objeto de disputas políticas, não só no nosso contexto de hoje, mas sempre foi, sei lá, desde a década de 80, 90, a parte dos anos 2000, né? E os militares, eles construíram uma narrativa que circulou bastante na própria época e depois e até hoje, e que é importante de ser destacado porque esse também é um papel nosso, né? A gente pode até, digamos, questionar, como a gente questiona, né, algumas das versões, mas é importante destacar quais foram as narrativas trazidas pelos militares e para aqueles que apoiaram os militares em relação 4. E como eles construíram uma narrativa, uma memória, quando eu falo narrativa, é uma forma de contar a história, né, que é ancorada naquilo que eles defendiam como política, né, como estratégia política. A narrativa, a forma deles contarem a história, do como eles pensam a democracia, né, do que eles defendem de projeto para o país. Né. Então, é importante destacar isso, né, como os militares contam essa história. Os militares é aqueles que apoiam a ditadura, né? E no terceiro momento, eu falo daquilo que diferencia a experiência da ditadura, qual é a diferença, né? Por que a gente chama isso de ditadura, né? Por que a gente não chama de movimento de 64, regime militar, propriamente dito? Por que a historiografia, né, de pesquisa dos historiadores, chamam, e também os professores de história em sala de aulas didáticos, por que eles nomeiam esse período de ditadura? Né? E aí tem um debate, não é, hoje, que é muito importante, né, sobre se é uma ditadura civil militar, apenas militar. Eu acho que eu vou falar um pouco disso também, né? Mas no terceiro momento, portanto, eu vou debater com a narrativa dos militares e apresentar a versão ou a interpretação, que é a interpretação ancorada em documentos, na academia, cidade. É a verdade que a historiografia, a verdade que os professores de história propõem sobre a ditadura. E que não é uma questão de opinião, né? Só a opinião de cada um. Não é só o juízo político que cada um tem, né? É ancorada mesmo nos documentos. Eu trouxe até um trecho aqui de um documento, por exemplo, do Ato Institucional número 5, que eu vou ler, nesse caso, vou ler alguns trechos para vocês, porque é o que está escrito lá, é disponível na internet, enfim, mas que tem essa, quer dizer, é disponível na internet e conta com a nossa análise, né, com a nossa contribuição, a de professores e historiadores que tratam desse período, né. Então, a terceira pergunta mas o que aconteceu na prática, né? O que define esse período como período de ditadura militar, né? Por que foi golpe e por que é ditadura? Então, essa é a divisão que eu preparei para vocês, né? O que foi golpeado, a narrativa dos militares e o que aconteceu na prática, o que aconteceu de fato, né? Então vamos lá. Primeiro, o que foi golpeado? Em 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64, 4. 64,
a gente está vivendo, né? O mundo é um período mais agudo, né? Mais forte, mais intenso da Guerra Fria, e você já deve ter estudado sobre isso em geografia, em história também, né? História contemporânea, que é a divisão, sobretudo, uma divisão ideológica entre Estados Unidos e Soviética, que tem também uma disputa tecnológica também, não é? Por quem consegue controlar melhor a tecnologia e consegue destruir. Muitas vezes a destruição é simbólica, ela é fria, né? Por isso que o nome é Guerra Fria. São dois projetos de civilização que estão em jogo, digamos assim, né? O projeto socialista e o projeto comunista. E nesse contexto do início da década de 60 é o contexto de acirramento, digamos assim, um contexto de... Começa na década de 50 e nesse início da... Estou falando bem rápido, chegar no ponto do Brasil, mas é importante lembrar disso, né? A crise dos mísseis, né? O papel que os Estados Unidos teve, o fato de ter ocorrido a Revolução em Cuba, né? Em 59, a adoção, né? Alinhamento de Cuba ao contexto soviético depois da Revolução. Então é importante destacar o que a gente chama de bipolaridade ideológica, num contexto de muito acirramento dessa bipolaridade, né? Internacional e ações no Brasil, né? O Brasil, ele nesse momento, né, e aí eu estou falando de 63, né, ele é governado por um presidente trabalhista, que é o João Goulart. O que é o trabalhista, né? O trabalhista, ele não é nem capitalista 100% liberal, ele não é nem um liberal, né? Mas ele também não é um socialista, ele não defende o fim do capitalismo, né? Ele é o que a gente pode chamar de reformista, né? O trabalhista está na importância da nacionalização de recursos nacionais, né, do petróleo, por exemplo, o papel importante das empresas, na linha do que era o segundo governo Vargas. Em algum momento vocês já estudaram, vão estudar sobre isso, né? Mas que eles não se colocavam, os trabalhistas, como revolucionários. Eles não se colocavam como... não se apresentavam como capazes de mudar completamente a ordem capitalista. Então, vou te dar um exemplo para vocês, né? A reforma agrária. A questão da terra, ao longo dos anos 50 e nesse início da década de 60, era um problema central, era uma questão nacional. Infelizmente, ela hoje já não é tão forte quanto nunca, né? Ainda que seja fundamental a realização da reforma agrária, o MST está aí para isso, mas naquela época esse era um debate nacional, né? E defender a reforma agrária não é necessariamente defender o socialismo. Os trabalhistas, como é o caso do João Goulart, esse que eu estou descrevendo, ele é que a reforma agrária seja feita para que a terra, né, o latifúndio, dividido em pequenas propriedades, para que haja uma produção melhor dessas pequenas propriedades, né? Então não se trata, portanto, de começar pela reforma agrária para acabar com a propriedade privada, o lucro, ou as bases do sistema capitalista, né? Aliás, muitos países, né, os Estados Unidos do século XIX, por exemplo, países da Europa também, realizaram reformas agrárias com o objetivo de fortalecer o próprio capitalismo. Então, esse é um detalhe importante. O João Goulart, que foi eleito vice-presidente, né, em 1961, e aí vale a pena destacar que nessa época, diferente de hoje, existia eleição para vice-presidente, e aí o vice-presidente podia ser de um grupo e o presidente seria de outro grupo político. Foi exatamente o que aconteceu. O eleito foi o Jânio Quadros e o vice-presidente foi o João Goulart, que era um apoiador político do Vargas, de muitos, né? Portanto, um nacionalista, um trabalhista, um defensor de base, e que acabou assumindo a presidência poucos meses depois da eleição do Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou, né? E aí, alguns anos depois, né, em 63, em 60, quer dizer, aí vale a pena pensar nisso, né? Quando ele assume a presidência, ainda, né, em 61, o João Goulart, ele acabou tendo que negociar a tentativa de golpe. Estou falando um pouco rápido, depois vocês leiam com mais calma isso, mas teve uma primeira tentativa de golpe que ele teve que negociar a condição dele de presidente e governar por um regime parlamentarista.
né? Então ele foi eleito vice-presidente, foi presidente como uma espécie de com poderes limitados, né, em 61, mas depois, em 63, houve um plebiscito, a população decidiu pelo retorno presidencialismo, que é o que naquela época, antes do golpe, e o que existe hoje, né? A figura do chefe vivo, né? Por que eu estou destacando isso? Porque, para dizer o seguinte, o João Goulart ele foi eleito 2 vezes. Ele foi eleito como vice-presidente e depois, quando o povo decidiu pelo retorno do presidencialismo, não é? O presidente vigente era o João Goulart, então, né, a decisão foi para a manutenção do João Goulart, né, num regime que lhe conferisse mais poderes, né? Por que eu estou falando isso? Né? Por vezes, e aí nas narrativas de internet, né, ou menos curiosas, digamos assim, o João Goulart aparece como uma figura frágil, como alguém que se deixou golpear, como alguém que, de um ponto de vista do apoio popular, a primeira questão é a seguinte, né, ele foi golpeado como alguém, pelo menos que até aquela altura do campeonato, contava com 2 eleições, digamos assim, né? Tanto a eleição que o conduziu como vice, e depois ele assumiu a presidência, a eleição que retornou ao presidencialismo, né? E ele governava sob a égide de uma Constituição, que era a Constituição de 46, que tinha de democracia liberal representativa. Não era nada socialista a Constituição de 46. Era uma democracia. Era em vários aspectos bem próximos da atual Constituição de 88. Né? O que eu estou falando? Né? Ela defendia a participação do povo nas eleições, o sistema multipartidário, ela era uma Constituição de defesa das liberdades de imprensa, da liberdade de expressão para governadores. Enfim, aliás, ela foi escrita em 46 com o objetivo de se opor ao Estado Novo, que era a ditadura do Vargas. Né? Então, ela se constituiu como uma Constituição bem liberal, digamos assim, mas nos moldes do capitalismo também. Né? Aliás, vale a pena destacar que era a proibição do Partido Brasileiro, né, que entra na ilegalidade em 47. Né? Mas esse não é o ponto. Né? Eu estou tentando responder o que foi golpeado. Né? O que foi golpeado, portanto, é um presidente que foi eleito, né, no caso do João Goulart, ele se submeteu, digamos assim, à eleição para vice e ao plebiscito de retorno do presidencialismo, que governava sob uma Constituição liberal, repressiva, né, e tinha um caráter socialista. Mas que, àquela altura do campeonato, naqueles anos de 63 e 64, ele tentava impor uma série de reformas que ele chamava de reformas de base. E essas reformas de base eram as reformas que levariam o Brasil a um certo modelo de desenvolvimento. Né? A pergunta era um modelo de desenvolvimento socialista? Resposta, não. Não era um modelo de desenvolvimento socialista. Era um modelo de desenvolvimento reformista que, por exemplo, defendia a reforma agrária para que as terras privadas, né, tivessem um fim produtivo. Né? É um modelo, por exemplo, das reformas de base que defendia uma ampliação do voto, por exemplo, para que os adultos pudessem votar. Né? Aliás, a primeira Constituição que permite isso é a Constituição de 88, a nossa atual Constituição. Hoje, então, né, enfim, infelizmente ela está sendo tão atacada, né, mas ela permite o voto dos analfabetos. Esse era um ponto também da plataforma no programa do João Goulart. Né? Portanto, 2 grandes exemplos, né? Tanto as reformas de base quanto para ampliação do voto para os analfabetos, a gente pode entender isso como ampliação da democracia. Assim, né? Ampliação de uma determinada concepção de democracia e que não aponta para o socialismo. Né? Esse é um detalhe muito importante em relação ao programa do João Goulart. Era um programa de orientação, como eu disse, trabalhista, nacionalista, não é? Defendia estatais, grosso modo ele defendia o legado do Vargas no segundo governo. Não é? Mas uma aproximação grande com os sindicatos, também com o Ministério do Trabalho, com a garantia e extensão das leis trabalhistas. Né? Por exemplo, o Getúlio Vargas ele criou a CLT, né?
mas elas não valiam, as regras, né, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, não valiam para os trabalhadores do campo. Né? Então, um ponto do programa do João Goulart era estender isso, né, a maior parte dos direitos também aos trabalhadores do campo. Né? E foi golpeado, e aí tem um autor, né, enfim, se vocês tiverem mais tempo de ler, chama Caio Navarro Toledo, tem esse texto, está disponível na internet, que ele tem um texto muito bacana, muito legal, ele fala assim, um golpe contra as reformas e a democracia, é o nome do texto, que ele fala exatamente isso, né, que o que foi golpeado em 64, né, foi um governo de orientação nacionalista, trabalhista, reformista, né, que buscava um alargamento e um crescimento do entendimento da democracia, os termos da Constituição de 46, né, e que foi dado porque naquele contexto de acirramento ideológico, aquilo que eu montava antes, né, que eu dizia no início, de Guerra Fria e polarização, essas reformas foram compreendidas pelos militares e pelos grupos civis que apoiaram os militares, né, empresários, né, classe média, foram entendidas como reformas comunistas, socialistas. Na verdade, eles ativaram a seguinte, né, o João Goulart quer instituir uma democracia, era uma república socialista, e esse seria um primeiro passo para uma república socialista. Né? E aí, o que não se amparava na realidade, nas ações concretas do presidente, né, do João Goulart como presidente. Aliás, vale a pena destacar, o João Goulart ele era muito criticado por segmentos da esquerda, né, digamos assim, da oposição de esquerda, que defendiam medidas mais radicais do governo. Né? O João Goulart, uma liderança, não é, trabalhista, ele promoveu um equilíbrio, digamos assim, né? Um equilíbrio entre o tal interesse do capital, mantendo, não é, a propriedade privada, mas nacionalizando, não é, os recursos naturais brasileiros por meio das estatais, das empresas estatais, né? Em suma, né, promovendo reformas que, no final das contas, poderiam até fortalecer o capitalismo. Né? São reformas distributivas, né, leis trabalhistas que acomodariam, digamos, os interesses entre o capital e o trabalho. Né? A gente pode trabalhar até com essa ideia. Né? Por isso que ele era pressionado também pelos setores mais à esquerda, digamos assim. Né? Então, e aquela altura do campeonato, né, e aí eu estou falando já de 64, né, ele já era bastante pressionado, não é? Não só por todos os lados, não é? Como eu disse, tanto pelas esquerdas mais radicais, né, quanto pelas direitas, mas ele já não contava com uma base parlamentar muito sólida. E esse é um detalhe muito importante, nem com o apoio dos principais governadores de estado. Né? Então, ele 13 de março de 64, né, por não contar a base, ele se volta para os trabalhadores organizados em sindicatos, estudantes, para os movimentos sociais de um modo geral, né? E aí ele reúne na Central do Brasil, em 13 de março de 64, para um comício, não é, a sua base, né? A sua base de apoio, que é a base dos trabalhadores e sindicatos organizados. Né? Então, nesse momento, eu perguntaria, está claro? Esteja, não é? Porque é isso que é exatamente. Desculpa, gente. Não é corona, não. Eu só engasguei com o café que eu estou tomando mesmo. Podem ficar tranquilos e a gente está bem distante. Lavei minha mão. Na aula, né? Mas. Vou beber uma água aqui. Mas é bom também para, digamos assim, fechar a primeira parte da aula, tá? Dessa conversa, digamos assim. Que foi golpeado. Né? Golpeado, portanto, foi um governo de orientação nacionalista, reformista, e que apresentava uma proposta de revolução, isso é muito importante, e
e operava na Constituição de 46. Então é por isso que o Carnaval Toledo fala que o golpe é contra as reformas e contra a democracia, e vocês vão ler, vão procurar esse texto, vão estudar mais sobre isso. Na coletânea dos filmes que eu indiquei para vocês, tem um fantástico, Steve Tendler. Aliás, é um diretor que vale a pena vocês verem, acompanharem a história dele no cinema, que chama Django. E o filme, ele tem muitos depoimentos de época, ele é muito rico. Tem a fala do João Goulart, não do João Goulart, né? Mas tem a fala do Leonel Brizola, que teve um papel fundamental naquele momento. Teve nesse filme Django, né, que está naquela seleção que eu indico, né? Tem a fala do Leonel Brizola, do Tancredo Neves, do Marechal Lopes, figuras fundamentais para aquele. O filme é de 80, é de 80 ou de 84, tem a referência lá, né? Mas que ele reconstitui perfeitamente, digamos assim, esse ambiente aí que levou ao golpe de 64, que é justamente na madrugada de 31 de março para 1º de abril, né, já é 1º de abril, quando então o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, declara vaga a presidência da República, a figura do João Goulart como presidente da República em território nacional. Né? Então, ele é um golpe, nesse momento, civil. Ele não deixa de ser golpe, porque é civil, é um golpe pela Câmara dos Deputados, e que se torna militar alguns dias depois, em 11 de abril, aliás, que é a data do meu aniversário, quando quem assume o poder é um comando de 3 lideranças, né? Uma liderança do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Que assume o que eles chamam de comando sob revolução, indicam, né, a figura do Humberto de Alencar Castelo Branco como primeiro presidente da República, né? Dessa República. E aí vale a pena destacar, né, o Castelo Branco, ele assume o poder com apoio desses civis, com apoio dos governadores de estado, né, dos principais estados, né, digamos, né, São Paulo, Rio e Minas. Mas ele não é menos militar isso. Eu acho que isso é um detalhe importante que às vezes circula aí. Não, foi o Congresso. Esse do Congresso não torna menos golpe, porque não existia um amparo legal para o impedimento, né, para o impeachment, digamos, do João Goulart. Né? As alegações são as mais vagas possíveis em relação. Ele não tinha mais condições de governar. Né? Aliás, essa sessão de 31 de março e 1º de abril de 64, ela, se vocês pesquisarem, tem né, salvo engano, o UOL, ele já dispõe gravações, aí vocês podem ouvir os argumentos. Eu acho que vale a pena vocês citarem isso, né? E aí o golpe se consolida, né, com a instituição do primeiro ato institucional, número 1, que é o que decreta que o presidente da República, a partir de então, seria um militar, um marechal, que no caso é Humberto de Alencar Castelo Branco. Né? A retórica, o discurso de posse do Castelo em abril de 64, é uma retórica de que... retórica que eu falo é assim, né? Digamos assim, a justificativa. Aí eu já entro na narrativa dos militares, que é a segunda parte do problema, né? A retórica era de que ele estaria salvando a democracia das mãos de um tirano, né, de alguém que estaria levando o Brasil para o comunismo e tal, e que seria uma intervenção cirúrgica. Intervenção cirúrgica é pontual. A gente assume o poder agora em 64, para que em 65 novas eleições, em 65, e que os militares integrassem rapidamente, cirurgicamente, o poder de volta. Né? E a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque o golpe aconteceu em 64. Né? A abertura, quer dizer, o fim da ditadura é em 85. Né? Não vou nem falar o termo abertura para não deixar muito, muito vago, né? A ditadura começa em 64 e termina efetivamente em 85. Né? E só se consolida mesmo com a Constituição de 88. Né? E aí, então, eles assumem então, essa narrativa de que seria uma intervenção pontual para impedir a manutenção de um tirano, só para lembrar que ele foi duplamente eleito, né? E que
eles estariam ali, né, os militares, né? Por que os militares? Né, eles chamam o movimento que eles fizeram de revolução, e aí eu já estou na segunda nessa narrativa, e da forma como os militares e os apoiadores da ditadura contam essa história, como uma revolução capaz de pôr freio à ameaça como amparados por uma doutrina de segurança nacional. E aí a gente vê que na doutrina de segurança nacional e nos outros documentos, né, o caráter dessa ditadura é militar, militarizado. Ela tem apoio dos civis, ela contou com apoio fundamental para o golpe, mas por quê? Porque ela se baseia em dois princípios militares: a autarquia e a guerra interna. Eles consideram que o comunista, mesmo sendo brasileiro, precisa ser impedido, né? Ele é um inimigo interno, o comunista, ao mesmo tempo obedecendo a princípios militares. Na verdade, né, esse já era um desejo dos militares desde 100 anos antes, digamos assim. Né? Esse é um projeto que começou lá na Guerra do Paraguai, vocês vão estudar isso depois, um modelo positivista de república, enfim, que passou pela figura dos tenentes na década de 20, depois apoiou o golpe do Vargas em 1930, né, e que reaparece aqui, né? O que é a hierarquia, né? A hierarquia é fundamental para as Forças Armadas. É a ideia de que tem que ter um comando, uma pessoa para comandar um batalhão, né? A partir de determinadas hierarquias, né? O marechal, o coronel, o general, e mais qual é a ordem. Mas existe uma hierarquização da política, né? Então eles levam essa hierarquia política, né? E consideram o socialista, né? O comunista, como um inimigo interno. E se consideram os militares uma espécie de poder moderador. Eles se consideram especiais. Eles se apresentam como impassíveis de corrupção, por exemplo. Eles vão entender que a política, o terreno da política dos vícios, das corrupções, né, enfim, do interesse da política como vício. E o corpo dos militares é um corpo especial, digamos assim, alheio a essas paixões e a esses próprios que são da política, e eles se consideram especiais, né? Isso a gente pode questionar, e eu acho que isso deve ser feito, né? Porque, enfim, a participação dos militares na política nunca foi marcada por esse distanciamento, mas é assim que eles se apresentam. Então, a tática da guerra incorporada ao terreno da política, a adoção de princípios militares, fundamental, apoio dos Estados Unidos, né, daquilo que hoje, e durante, a gente já vem pesquisando, como Operação Condor, muitos daqueles filmes, né, tem um filme que é o Cidadão Boyleson, que eu indico muito para vocês assistirem, tá lá nessa coletânea que eu montei. O Cidadão Boyleson, ele trata, em algum momento, né, da Operação Brother Sun, né, da Operação Condor, que é montada pelos Estados Unidos, né, nesse contexto de guerra, para incentivar ditaduras na América Latina. Estou falando muito rápido, depois vocês pesquisam mais. Né? Por isso que tem amplo, né, mais ou menos 60, 70, né? Ditadura no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, para lembrar dos exemplos mais marcantes. Então, isso está conectado a uma correlação de forças internacional. Né? E, ao mesmo tempo, a imposição de valores associados à ordem, à família, da propriedade privada, das conservadores, digamos assim. Né? Isso aí é muito fácil para a gente entender hoje. Né? Assim, isso foi muito retomado nos últimos anos. Né? Os valores da família, a preservação desses valores, não é? Isso está na doutrina, né? Nesse texto, que é a Doutrina de Segurança Nacional, que diz o seguinte, né? Grosso modo, né? O comunista ele não está atacando só a sua propriedade privada, né? Ele está atacando também os valores da família, está destruindo a família, etc. Né? Então é um certo ordenamento moral em jogo, né? Eles estariam em dissolução naquele contexto. Tá? Então essa é a narrativa dos militares e a narrativa daqueles que defendem a ditadura como um regime militar legítimo, não é? E foi dessa forma que eles montaram, né, um aparato institucional. E aí eu vou para o terceiro movimento,
né? O primeiro movimento é o que foi golpeado, o segundo momento é a narrativa produzida pelos militares desde o golpe de 60. E aí vale a pena destacar que é civil-militar, porque conta com o apoio dos civis, mas a ditadura é militar baseada nesses princípios de hierarquia, de guerra interna, né? Com apoio dos Estados Unidos, né? Da operação, mas mantendo determinados valores da família tradicional. E aí eu passo para o terceiro ponto, que é o que define, o que distingue esse período como período de ditadura. Né? Vamos lá. Né? Por que a gente não pode repetir a prainha de que é regime militar? Isso não revela exatamente a minha posição política, digamos assim. Né? Alguns poderiam dizer a ditadura é necessária naquele momento. Isso já é complicado. Né? Esses seriam revisionistas, digamos assim. Né? O negacionista ele vai dizer não houve ditadura, ele está negando um fato real, que é o que houve, porque tem uma série de documentos, como a Doutrina de Segurança Nacional, a Lei de Segurança Nacional, a Constituição de 67. Eu estou dando só alguns exemplos, os atos institucionais, né? A existência de polícia política, tudo isso define esse período como um período de ditadura, né? Um período de suspensão da ordem constitucional, e como eu disse, dessa ordem constitucional, que é a ordem constitucional de 46, de uma ditadura, de uma democracia liberal, representativa, constitucional. Foi isso que foi rompido. Né? Então, o que aconteceu na prática, partindo para o terceiro e último momento, né, é a assunção de garantias e direitos fundamentais, e que podiam atacar qualquer cidadão. Eu acho que esse é um detalhe muito importante, muito para hoje, digamos assim, né? Porque existe muito uma versão de que a ditadura só atacou a luta armada, sabe? Porque tinha lá a bipolaridade, né? Teve o grupo que lutou contra a ditadura e teve o grupo que apoiou a ditadura e os militares, digamos assim, né? Só que o que está proposto, e a historiografia hoje, a pesquisa em história hoje está sendo muito rica para isso, elas estão sendo cada vez melhores para isso, é que existe uma penetração, a capilaridade da ditadura, ela pode atacar a qualquer um. Então ela atacou, por exemplo, a ditadura, atacou o trabalhador que construiu a Ponte Rio-Niterói, uma das grandes obras do contexto da ditadura lá, que até hoje tem o nome de Presidente Costa e Silva, Rio de Janeiro. Né? Então, a segurança no trabalho, as condições de trabalho, o modo como vários trabalhadores morreram na construção daquela obra. Né? Então, esse trabalhador vítima de más condições de trabalho é vítima da ditadura? É vítima da ditadura. Né? O favelado, o morador de favela que foi removido naquele contexto, que é um contexto de muita... em que ocorre muita remoção por parte do Estado, né? Ele é uma vítima da ditadura? É também uma vítima da ditadura. Tem um militante de luta, e aí os filmes mostram bem isso, essa figura do militante de luta armada, que é aquele que pega em armas, que se organiza e que defende princípios revolucionários, né? É também vítima da ditadura, também foi vítima de tortura, não é? Tem um filme que aparece lá, né, Report of Torture, que é um filme bem antigo, feito pela CNN, que tem uma fala que é preciosa de um desses militantes de luta armada, que ele diz assim, não é que a violência como prática política fosse o caminho, ou fosse a nossa estratégia, não é? A gente não tinha outra forma de lutar contra a ditadura, que não fosse naquela. Né? Essa é a versão apresentada por eles. Aí tem outro filme que é o Hércules 56, que também está indicado lá, que é um filme bem recente, de ex-militantes que revisitam e que pensam as estratégias revolucionárias, as formas de lutar. Eu acho que isso aí a gente nem precisa entrar em jogo. Né? O fato é que, naquele momento, não disponível, pela legislação, pela Lei de Segurança Nacional, pelos anais, pela Constituição que foi escrita, não existiam mecanismos de oposição como nós temos hoje, ainda que hoje a polícia seja cada vez mais violenta contra as manifestações e tal, mas especialmente desde o AI-5, desde 68, não existiam mecanismos de manifestação pública dessa oposição.
Isso faz com que a luta, não é, desses grupos revolucionários ela fosse uma das lutas disponíveis daquele contexto, que é um contexto violento e que era respondido de diversas formas, inclusive pela luta revolucionária que acontecia no campo, na cidade, etc. Né? É importante da gente destacar isso, da gente entender isso. Né? Primeiro, que a ditadura, portanto, não atacou... Por exemplo, um professor de, sei lá, não vou nem falar de professor de história, que já está estereotipado, né? Mas um professor de literatura brasileira dando uma aula... ele podia, ele é pesquisado a figura de perseguição política a professores que atuavam em universidades e que foram perseguidos, que perderam seus empregos e que saíram do Brasil, foram estados, foram para outros países. Eles adotaram a tática da luta armada de oposição? Não, eles eram professores e também foram perseguidos. É disso que eu estou falando, entende? Porque às vezes parece que é só assim, luta armada versus militares, né? E eu acho que tem sido... E aí o relatório da Comissão Nacional da Verdade é forte em relação a isso, muito bacana, para pensar que o indígena é uma vítima da ditadura, o removido é uma vítima da ditadura, o trabalhador da Constituição Civil é uma vítima da ditadura, né? Negro. Os grupos mais vulneráveis, de modo geral, tem uma pesquisa que, se vocês puderem ver, né, de um rapaz muito bom, né, chamado Lucas Pedretti, que atuou na Comissão da Verdade, enfim, o Lucas Pedretti, que vem uma dissertação fantástica, que ele transformou em texto, vocês curtem, Lucas Pedretti, com 2, né, em que ele estudou sobre os baile-funks na década de 70, cidades do Rio de Janeiro, que eram perseguidos por polícia política. Entende? Né? Aí o que está rolando lá de funk, de soul e tal, isso é uma ameaça para a ordem, eles estão organizados para pegar em armas, etc. Não, eles não estão, esse é o ponto, entende? E por que eles eram perseguidos? Porque a ditadura não atacava só a esquerda revolucionária, a ditadura ela é capaz, portanto, de ser o que a gente chama de capilarizada, entende? Né? E música negra, não é qualquer... E que, enfim, coincidência ou não, 70 foi um momento de muita... importação e circulação de música negra, enfim, Brasil, Estados Unidos, etc. Então, é muito importante pensar nessa perspectiva, porque ela é ancorada nesses documentos, né? Por exemplo, o Lucas, ele fez pesquisa no Arquivo Nacional, ele pegou os panfletos que estavam distribuídos, né? E que mostravam, revelavam essa visão da Lei de Segurança Nacional de contenção de qualquer tipo, entendem como subversão, desordem. Eu sei que o meu tempo acabou, eu estou partindo para a conclusão, né? Mas eu gosto sempre do Tom Zé, né? Da figura do Tom Zé, tem um filme que também está lá rolado, né? Que é o... Já viram, né? O Tom Zé é um cantor, também foi perseguido pela ditadura, esse é o ponto, né? Ele fez uma música que ele colocou a palavra arroto, por exemplo, né? Ele não está defendendo socialismo, comunismo, quando coloca a palavra arroto, né? Mas ele está lá naquele movimento de contracultura, né? Então, ele também é visto ameaça por esse regime. E aí, para fechar mesmo, e não sei, eu não vou ler os trechos do AI-5, recomendo que vocês leiam, pesquisem, né? Que é o adicional número 5, que ele faz aquele movimento, né? Não é mais intervenção cirúrgica atual, como tinha prometido, digamos assim, o Castelo Branco, e ele se torna permanente. A ditadura dura o tempo que for necessário para a contenção do inimigo interno, né, etc. Né? E ali ele dá amplos poderes, o AI-5, que só foi suspenso em 79, né? Mas mesmo assim se manteve a ditadura, vale a pena destacar, né? Mas ali ele dava amplos poderes para vocês terem... O presidente da República ele podia suspender habeas corpus, né? Ele tinha poderes de juiz. Ele podia caçar deputado, de vereador, ele tinha esses poderes, né? Isso está escrito lá, tem um artigo 2º, 3º, 4º, ouvindo conselhos, enfim, eu separei alguns trechos, mas não vai dar tempo, mas vocês vão ler, vão procurar, né? Suspensão do direito de perseguição às oposições, polícia política, né? Tem os prédios que foram usados como local de tortura, né? Perseguição à imprensa, não só a imprensa alternativa de esquerda, mas a imprensa liberal também, né? Jornal do Brasil. Em suma, né? A gente tem uma série de evidências e aí que mostram, que nos ajudam a entender o porquê foi uma ditadura e por que é tão importante que a gente faça esse exercício de reflexão hoje.
Eu acho que a história tem um papel fundamental, né? Eu já vou terminar mesmo. Acho que a gente tem um papel fundamental, que é de produzir pesquisa, de abrir para reflexão. Os professores de história têm um papel fundamental, ainda que hoje sejam cada vez mais atacados, e não é à toa que eles são atacados, não é? Que é de descortinar essa verdade. E aí a pessoa, né, enfim, é claro que a gente não quer que ninguém seja, né, a gente evidente que não, é muito triste para nós formar alunos que sejam antidemocráticos, né, mas é importante que ele reconheça que ele, acho que não pode negar a evidência da ditadura, de um regime fechado e que provocou a perseguição política, mortes, e aí já vou dar a entrada para o Tarcísio, né? Provocou uma memória, que é uma memória de violência, que atravessa para além de 88, né? Digamos assim, a memória da ditadura, que muitas vezes repercute na ação policial, nos discursos, né? Eles, digamos assim, ela deixa essa herança, a ditadura deixa essa herança, ela se torna um ponto de referência, sabe? Para determinadas ações violentas por parte do Estado. Ela não está só ali, naquela conjunto de experiências 64 e 35, não. Ela deixa algumas heranças, algumas brechas abertas, de 88, e que fazem com que o Estado seja mais violento, e mais violento com os setores mais vulneráveis, como sempre, né? Com os negros, com os pobres, com as mulheres, com os homossexuais, com os indígenas. E é isso que a gente precisa estudar e avançar. Ufa, espero que tenha sido claro para você. Estou à disposição, vou colocar esse material, tá? E agora a fala do Tarcísio também. Desculpa ter passado um pouco do tempo, mas enfim. Grande abraço. Muito obrigada, Daniel. Foi excelente, eu adorei. Gente, não esqueça que vocês podem fazer perguntas, tudo bem? Nos comentários para a gente responder no final da aula. E agora, então, Tarcísio Mota, por favor, entre para falar. Olá, boa noite. Não estou ouvindo. Agora sim. Agora foi? Agora sim. É porque eu tinha esquecido de ativar o som aqui no início. Deixa eu acertar um pouquinho minha câmera aqui para não ficar saindo do quadro. Boa noite aí a galera toda que está nos assistindo. Queria primeiro pedir desculpa, não conseguia ouvir aí a aula toda do Daniel. Eu estava numa sessão virtual da Câmara de Vereadores aqui no Rio de Janeiro, debatendo um projeto, inclusive conseguindo aprovar um projeto de renda mínima para os trabalhadores informais, ambulantes, para os trabalhadores que estão ficando sem renda aqui no município do Rio de Janeiro, uma complementação da renda mínima federal. Estamos muito felizes, mas eu estou, inclusive, com essa cara de cansado, bem cansado, por ter enfrentado já esse tour de trabalho ao longo do dia, para poder conseguir fazer a aprovação desse projeto, que aconteceu agora há pouquinho, e foi uma vitória para nós, e eu acho que é importante. Então, a pilha está um pouco gasta já, mas eu estou aqui para poder, inclusive, tentar ajudar um pouquinho e dizer logo no início que gostei muito do que pude acompanhar aqui da fala do Daniel, né? Inclusive, estava até falando com a galera, falei, pô, ele tem até os mesmos referenciais teóricos que eu, Caio Navarro de Toledo, um pouco da discussão aí sobre as reformas de base, o golpe militar é dado para evitar as reformas de base e não para modificar uma situação, para manter a situação da acumulação capitalista como estava acontecendo ali até os anos 60, muito, muito legal, inclusive lembrar todo esse debate, parabéns aí ao Daniel pela aula. A galera me pediu que eu pudesse abordar um pouquinho sobre um outro assunto que o Daniel estava falando agora no final, que era sobre essa história da perspectiva da memória sobre o golpe de 64, né? Memória sobre o golpe, memória sobre a ditadura. Como é que essa questão da memória que se constrói sobre o golpe de 64, ela interfere. E, no final das contas, esse é um tema importante hoje para quem, inclusive, está pensando em fazer, né, e está se preparando para fazer o Enem. O tema da memória é um tema importante nas provas do Enem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, discutir um pouquinho sobre essa história do próprio conceito de como é que a gente está discutindo, falando sobre memória, e falar não só sobre isso que o Daniel me provocava agora no final, sobre a memória que as classes populares têm do período da ditadura militar, mas nesse momento também sobre a memória construída para as classes populares nos dias de hoje,
sobre esse período do passado e o que a história tem a dizer sobre isso. No final, qual é a diferença entre memória e história? É uma das perguntas importantes. E aí, para começar isso, né, a gente teve o vice-presidente da República, o atual vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, né, fazendo um tweet, né, no dia de ontem. Tem aqui uma coisa curiosa, do ponto de vista, inclusive, das batalhas da memória. Eles gostam de dizer que o golpe, que no caso deles, eles chamam de revolução, como o Daniel lembrou, aconteceu no 31 de março, e nós gostamos de lembrar que foi no dia 1º de abril. Né? Na verdade, as tropas, né, golpistas se movimentaram na noite do 31 de março para o dia 1º de abril, e o golpe foi efetivado no dia 1º de abril. As tropas vieram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, embora a capital fosse Brasília. Então, os militares gostam de falar no 31 de março, talvez porque, na verdade, eles saibam que um golpe militar dado em nome da democracia só podia ser uma grande mentira no dia da mentira, que é o dia 1º de abril. Eles não gostam muito dessa questão. Mas o general Hamilton Mourão, como eu estava falando, fez um tweet ontem que ele dizia o seguinte, e eu queria começar com esta fonte histórica, né? Ou esta fonte a partir da qual a gente pode analisar as memórias que se produzem sobre o golpe de 64 e como é que elas atuam nos dias de hoje, formando determinada opinião e como é que a história vai se comportar diante disso. Então, diz o general Hamilton Mourão: há 56 anos, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Então, recuperando um pouco do que eu vi, inclusive do que o Daniel estava falando, olha como o general Mourão, a partir de hoje, 2020, né, 31 de março de 2020, como é que é a história, qual é a narrativa que ele apresenta sobre 1964. Ele vai falar que as Forças Armadas fizeram uma intervenção na política nacional. Um pouco essa definição de que as forças militares são uma força externa, incorruptível, etc. Para quê? Para enfrentar a desordem, a subversão e a corrupção. Ele nem usa aqui a história da ameaça comunista, mas é isso que está por trás. Nota-se, desde essa escolha de palavras, que o general Mourão não está, na verdade, querendo falar ou defender uma tese histórica sobre o passado. Ele está falando sobre o presente, né? Ou seja, ele olha para o passado e faz uma narrativa para o passado para justificar coisas do presente. Corrupção, subversão, desordem. Ele está tentando mobilizar afetos, mobilizar, né, sentimento para justificar algo que é a questão do golpe de 64. E aí ele está tentando, né, justificar, mas olhando a partir do presente. E tem mais. Aí ele diz, com a eleição do general Castelo Branco, então, não é por acaso a escolha. Ele vai, obviamente, dizer que o general Castelo Branco foi eleito. Não há nenhuma palavra sobre como é que isso aqui era um jogo de cartas marcadas, a formalização do general que havia sido, e durante a ditadura foi o tempo inteiro assim, ou seja, os generais, as Forças Armadas, em especial o Exército, escolhiam qual era o general que assumiria a presidência da República, e havia uma espécie de referendo no Congresso, no que restava de Congresso Nacional. Mas eles mantinham, em tese, uma determinada feição de legitimidade, né? Lembrar, o discurso do Castelo Branco de posse, inclusive, a palavra que ele mais usa é democracia. É um golpe dado em nome da democracia. E aqui o Mourão vai dizer a eleição do Castelo Branco para, né, tentar apagar completamente a perspectiva de algo autoritário, de algo que interrompe uma determinada legalidade, cria uma ilegalidade, que é isso, na verdade, que é o golpe e o processo da ditadura, é a suspensão de uma determinada legalidade por meio da violência, por meio do autoritarismo, por meio do uso da violência, e não, né, uma mudança institucional a partir de pactos na própria sociedade. O Mourão, esse Mourão aqui, o vice-presidente, vai esconder e dizendo a palavra a eleição do Castelo Branco, como se tivesse acontecido algum tipo de consulta democrática à população para que ela escolhesse quem seria o próximo presidente da República. E no final, e ele termina, iniciam-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Aí ele está associando não só a memória sobre o golpe de 64, mas também a memória sobre um certo desenvolvimento nacional que teria ocorrido
durante o período da ditadura militar. Mas, ao mesmo tempo, a escolha das palavras, mais uma vez, é uma escolha que diz mais sobre o presente do que sobre o passado, porque, ao falar sobre reformas, ele, de uma certa medida, também entra no debate atual sobre as reformas que o próprio governo Bolsonaro está apresentando. Então, o que, na verdade, a gente percebe aqui é um uso de uma lógica, de uma produção de uma memória. O que é isso, né? A memória, ela faz uma linha reta com o passado, como se o passado e o presente estivessem conectados imediatamente, não houvesse contradições nesse período. A memória não admite a possibilidade de que a coisa seja mais complexa, ela é uma certeza. Então, ele apresenta uma questão diretamente, completamente preso às questões sobre o presente para oferecer uma narrativa para o passado, né? Que diz mais sobre esse presente do que sobre o passado em si. Agora, o curioso é que o Daniel lembra para a gente que os militares sempre tentaram manter essa memória e essa narrativa sobre o golpe de 64, chamando o golpe de 64 de revolução, de que era algo preventivo, que foi algo para evitar um mal maior, e etc. Mas essa sempre foi uma versão muito... essa sempre era uma versão muito, digamos, minoritária. E ela ganhou muita força nos anos recentes, né? E essa também é uma investigação que a gente precisa fazer. Por fim, né, ainda nessa primeira discussão, o Mourão mobiliza algo que é um comentário muito... que é algo que está na memória e está nas narrativas, talvez, da minha geração, da geração um pouco mais velha e da geração dos meus pais, que é uma memória de que a ditadura militar teve um período de desenvolvimento, teve um período positivo do ponto de vista econômico, que as pessoas, de uma certa medida, sentem saudade. Por que isso? Deixa eu explicar. Isso, a mesma coisa, o mesmo período explica essas duas que parecem contraditórias. Uma memória que é minoritária, mas que a ditadura tinha sido para evitar algo pior, e a memória de que a ditadura militar teria sido algo positivo do ponto de vista econômico. Nos anos 80, onde a abertura política acontece, se constrói, na verdade, na luta contra a ditadura e na defesa da construção de uma democracia, uma determinada narrativa que depois é corroborada pelos historiadores, pelas fontes e pelas análises históricas, de que, de fato, em 64 houve um golpe e não uma revolução, que houve uma intervenção a partir do uso da força, a partir do uso da violência para interromper um determinado regime e instaurar um novo, sempre com o uso dessa força. E aí o Daniel foi muito feliz ao dizer quais são os elementos que justificam chamar a ditadura militar de ditadura do ponto de vista histórico. E, portanto, a memória daqueles que se formaram, que estudaram, que se formaram não só para serem professores, mas que fizeram o ensino médio ao longo dos anos 80 e 90, era, de uma certa forma, corroborava essa questão. Nós estávamos, inclusive, a grande preocupação do Brasil era como é que se constrói a democracia. E, portanto, era muito fácil, muito forte esse discurso, corroborado, inclusive, até hoje pelas pesquisas históricas. Por outro lado, exatamente os anos 80 foram anos de hiperinflação, anos de desemprego, de crise econômica uma atrás da outra, e aí, de uma certa medida, a memória de parte da classe, inclusive da classe trabalhadora brasileira, de que na época da ditadura foi o momento em que as pessoas conseguiram um emprego, que conseguiram comprar as primeiras televisões, as primeiras geladeiras, aparecia de forma difusa na cabeça das pessoas de que esse desenvolvimento teria sido positivo. O Daniel estava mais concentrado na questão do golpe do que no entorno, por exemplo, no debate do milagre econômico, mas vocês provavelmente vão estudar em alguma outra aula, de que este processo de industrialização brasileira, que vinha lá desde os anos 50, do período Juscelino Kubitschek, que tem muito aprofundamento no período dos anos 68 a 74, que é o chamado período do milagre econômico brasileiro, de fato, representou uma grande questão de urbanização, intensidade da vinda das pessoas do campo para a cidade, o que representava a questão de empregos em determinados ramos da indústria que estavam se desenvolvendo profundamente, dos bens de consumo duráveis que eram adquiridos, inclusive, por parte da população, mesmo que endividados, né? Ou seja, há uma memória, as pessoas estão aí na fase dos 40 anos, mas também dos pais, que estão na fase dos 60 anos, né? Da primeira televisão que comprou, da primeira geladeira, isso é real, é uma experiência real, mas essa experiência não é todo da economia, porque este crescimento econômico foi todo baseado
num processo brutal de arroxo salarial e num processo brutal de endividamento externo. Ou seja, na manutenção de uma questão de massa salarial muito baixa, e que este processo, sem ter mínima solidez, e com processo de concentração de renda e também de terra, nesse período brutal, essas contradições explodiram nos anos 80 em hiperinflação, em desemprego, em crise econômica, etc. A crise econômica dos anos 80 não é responsabilidade da democracia que veio depois da ditadura, não. Ela é consequência das contradições que a própria ditadura, do ponto de vista econômico, criou no Brasil. Essas contradições foram acumulando a ponto de explodirem nos anos 80 e 90. Desse ponto de vista, era difícil, a gente sempre falava isso. Eu tenho uma professora, foi minha professora na universidade, logo nos primeiros períodos, lá na UF, a Sônia Regina de Mendonça, que dizia: olha, é muito importante lembrar que a ditadura torturou muita gente. A tortura é uma questão que precisa ser denunciada e importante. Mas quando e ela dizia isso pra gente, quando vocês estiverem dando aula para as classes trabalhadoras, tem que lembrar todos eles de que, porque o problema da tortura às vezes parece distante dessas pessoas, de que a ditadura, do ponto de vista econômico, determinou uma questão de arroxo salarial, de concentração de renda, de concentração de terra, foi resultante das contradições que geraram as crises econômicas que nos levam até hoje, de uma brutal desigualdade que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o Brasil ainda é um país dos mais desiguais, porque a ditadura militar, o golpe militar foi dado para impedir qualquer possibilidade de distribuição de renda, distribuição de riqueza no Brasil. Ele foi dado para manter padrões absurdamente desiguais de acumulação de riqueza no Brasil. E isso, o modelo do milagre econômico, com arroxo salarial, inflação, endividamento externo, os bens de consumo duráveis como grande elemento dessa história, gerou um processo brutal que, nas contradições, manteve a desigualdade. E essa desigualdade, embora tenha sido, de uma certa forma, mitigada ou diminuída durante os governos Lula e Dilma, não houve o ataque às estruturas desse processo, ela hoje continua sendo uma desigualdade absurdamente grande nessa história. Bom, mas como é que, portanto, aqui temos um elemento importante sobre a parte da memória que se construiu e que se manteve na experiência de vida daquelas gerações um pouco mais velhas, que guardam esse tipo de coisa, sobre o qual a gente também tem que lembrar. Ou seja, não dá para fazer só a linha reta com o passado a partir da sua experiência individual, isso em todos os tempos. A história, ela precisa olhar o todo, o movimento, o que muda e o que permanece igual, e por que as coisas mudam e por que outras coisas permanecem. Quais são as contradições do processo e as forças que estão agindo naquele processo. A experiência pessoal nunca dá conta da complexa teia de relações sociais que envolvem um determinado período histórico. Isso vale para a ditadura militar brasileira, para esse período dos anos 60 e 70, e vale para todo o resto também de outros períodos que a gente queira estudar ou analisar. Mas acontece que, e eu estava falando um pouquinho do ponto de vista econômico, vou voltar agora do ponto de vista político. Se a memória do ponto de vista econômico era uma memória positiva da ditadura militar por conta dessas questões que eu falei, do ponto de vista político, a memória da ditadura militar e do golpe era uma memória negativa. O golpe tinha sido um mal do Brasil, a ditadura tinha sido um mal para o Brasil. Exatamente porque nos anos 80, nos anos 90, há uma disputa para acabar com a ditadura e construir os elementos da democracia brasileira. Isso é muito forte no inconsciente coletivo do próprio Brasil, ou seja, a defesa da democracia em contraposição à ditadura, a defesa das liberdades democráticas. O problema desse ponto é de que a democracia nunca foi uma realidade concreta para grande parte da população. A democracia nunca chegou às favelas, às periferias de fato. Lá, a polícia militar da ditadura continuava agindo como durante a ditadura militar. Né? Lá, o direito de liberdade de expressão estava cerceado. Né? O Daniel citou a pesquisa sobre o funk do Lucas Pedretti, por aí vai. Lá, nas favelas e periferias, essa democracia não era uma realidade, ela se apresentava como um projeto, né? Que nunca tinha sido concretizado. E para grande parte das pessoas, mesmo não só aí na periferia, a democracia foi se limitando à questão da regularidade das eleições, da escolha de governantes. E isto, de fato, é muito pouco, porque essa escolha regular de governantes, nos moldes em que a democracia brasileira foi criada, não resultou em transformações na realidade concreta das pessoas. E aí, na prática, o regime democrático, que é um regime meramente eleitoral,
não representava de fato. E essas contradições foram aparecendo, seja nas insatisfações das pessoas, seja agora na explosão, na eleição de pessoas que falam abertamente de que a ditadura não era melhor, que não foi golpe, etc. e tal. A democracia passa a ser algo ruim. Então, o que eu quero aqui discutir para vocês é que a memória, além dela fazer essa linha reta com o passado, desprezando as contradições, ela se modifica com o tempo a partir das questões do presente. Então, ao chegarmos nos anos 2000, nos anos mais recentes, com contradições como, por exemplo, a desigualdade social profunda, as reformas estruturais não tendo sido feitas, a corrupção e de fato, né, sendo um tema importante nunca devidamente enfrentado, a repetição dos governantes um após o outro, né, só lembrar o Sarney, que tinha sido, né, defensor da ditadura militar, foi o primeiro presidente civil, foi presidente do Senado, teve importância política em todos os governos que passaram até o governo do Temer, e por aí vai, esses nomes foram circulando, vai gerando uma certa insatisfação das pessoas com a democracia, e nesta lógica bipolar que a gente vê muitas vezes no senso comum, o que acontece é que as pessoas então vão entender que a democracia não é tão boa assim, do jeito que é, porque a democracia é só eleição, e, portanto, a memória política sobre a ditadura começa a sofrer um revés, e personagens que canalizavam a memória, uma certa memória positiva da ditadura, ganham mais força na sua fala, né? E aí, portanto, esta perspectiva de que a ditadura evitou um mal maior e etc. O golpe de 64 já foi, do ponto de vista da narrativa lá dos atores, ele já foi capaz de fazer uma alteração do ponto de vista do discurso. No lugar de... Eles colocavam o comunismo como igualdade para ditadura e a democracia como igualdade para capitalismo, né? Fazendo uma alteração completa sobre isso. Portanto, pouco importava se o regime as eleições eram de cartas marcadas, se havia tortura, se havia desaparecido, se havia perseguido político, se havia censura, porque, na verdade, eles estavam fazendo tudo isso em nome da democracia, e a democracia era a oposição de comunismo, né? E, portanto, era isso que precisava ser evitado. Esse discurso é mobilizado novamente agora, ou seja, se mobiliza um determinado inconsciente coletivo, alguma coisa que se permaneceu ainda das eleições de 89, nas eleições de 94, para tentar identificar o Partido dos Trabalhadores como um partido comunista e, dessa forma, mobilizar e dizer que isto é a corrupção, né, o comunismo igual à corrupção, e, portanto, a necessidade de um salvador da pátria para reverter essa situação, e um salvador da pátria que vai elogiar um torturador como Brilhante Ustra, vai virar presidente da República, né, um elogiador de torturadores, né? Nessa perspectiva, portanto, de que a memória construída a partir única e exclusivamente dos problemas do presente olha o passado de forma muito maniqueísta, de uma forma muito utilitária, vai utilizar o passado para justificar e ganhar apoio a determinadas ações no presente. E é de fato isso que a história não concorda. A história não pode compactuar com isso. A história, como ciência, ela olha para o passado para perceber, inclusive, as contradições deste passado. Mas, sobretudo, a história tem um compromisso com as fontes históricas, com o processo histórico. Não existe a possibilidade de recuperarmos o passado completamente como a verdade, mas existem verdades históricas que são recuperadas a partir das fontes históricas, do processo de produção da própria história, do método científico da própria história, das perguntas e questionamentos que se fazem às fontes históricas e das perguntas e questionamentos que as fontes históricas fazem aos historiadores, né, do ponto de vista de entender a complexidade de cada período. É desse ponto de vista que, por exemplo, o Daniel está afirmando uma série de coisas sobre, né, as fontes históricas corroboram a perspectiva de que houve, no pré-64, uma articulação de forças sociais importantes que tentavam barrar as reformas de base e, a partir de uma leitura política de que as reformas de base acabariam sendo realizadas, decidem romper institucionalmente com o regime e instaurar uma outra lógica de, por exemplo, de lidar com os trabalhadores nas suas reivindicações salariais, dos trabalhadores do campo com sua questão da reforma agrária, portanto, fazem isso utilizando a força, usando o exército como um elemento de força para isso. Isso é uma verdade histórica do ponto de vista do que as fontes apontam
dos estudos que estão lá apontados desde então, e já são muitos, né, a essa altura do campeonato. O que a gente está tentando discutir é que nem tudo que é narrativa é história. Você pode contar uma boa narrativa, uma boa história, sem que isso seja história do ponto de vista como a gente está trabalhando aqui. Na perspectiva do método histórico, da análise científica, das fontes históricas, do debate que inclusive percebe de que pode ser alterado conforme o tempo, à medida em que novas fontes, novas questões, novos métodos, novos problemas são colocados, mas não a partir de perspectivas como essa do general Mourão falou ontem, né, sobre o próprio golpe de 64. É preciso que, como estudante de história, a gente consiga entender esta diferença daquilo que é fazer a linha reta com o passado, daquilo que é olhar o passado na sua complexidade, sobretudo, que está lá colocada. Inclusive porque, muitas vezes, como faz o general Mourão, o que, na verdade, essas narrativas têm a dizer e a nos dizer é muito mais sobre o presente do que sobre o passado com o qual a gente está tentando lidar com isso. Portanto, eu já vou caminhando para o meu encerramento, pedindo já desculpas por conta do cansaço, né, com relação a todo esse processo. O debate sobre a memória de cada momento histórico é absolutamente importante. Mas é absolutamente importante nesse momento também que a gente não caia nessas desculpas de que qualquer narrativa é verdadeira e consiga recuperar a perspectiva de que a ditadura militar em 64 ocorre como forma de impedir mudanças e não como fazê-las, de que ela aprofunda determinados processos já em curso desde a década de 50, do ponto de vista econômico, criando uma desigualdade profunda sobre isso, de que, na verdade, o Brasil nunca fez o seu dever de casa, do seu acerto de contas com o passado do ponto de vista político. A Comissão Nacional da Verdade foi uma iniciativa positiva, mas que não teve âmbito e força suficiente para que pudesse fazer com que o Brasil, e outros países fizeram isso, por isso é muito mais difícil uma figura política como o Bolsonaro se eleger alguma coisa em países como Chile, Argentina, Uruguai, que de fato fizeram e, portanto, constroem, inclusive, ainda uma memória entre sua população, que está muito mais conectada à história, para que isso nunca mais aconteça, para que ditaduras como essa nunca mais aconteçam. O Brasil não passou por isso, né? Outros países passaram por momentos difíceis na sua história, na sua trajetória, por construir memórias para impedir que essas coisas acontecessem outras vezes. O Brasil não fez, e isso faz com que, hoje em dia, a visão e a interpretação sobre o que foi o golpe de 64 e a ditadura militar que ocorreu entre 64 e 85, sobre o que eles, de fato, representaram para a vida da nossa sociedade. Não tenho nenhuma dúvida, como historiador, e como historiador que está o tempo inteiro aberto a críticas, está o tempo inteiro a ouvir opiniões que muitas vezes tentam questionar parte daquilo que a gente está defendendo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a ditadura foi uma ditadura, de que ela torturou, matou, perseguiu, de que houve todo esse processo, de que o golpe foi um impeditivo, um problema na história brasileira, de que a gente vive hoje uma profunda desigualdade por conta dessa desigualdade não ter sido enfrentada ali nos anos 60, 70, quanto deveria, de que ainda é algo que a gente precisa enfrentar ao longo desse tempo, e de que a nossa democracia é um projeto em construção, como sempre foi, como é da tradição histórica. A democracia não é uma receita de bolo, e de que a gente precisa resolver os problemas da democracia com mais democracia e não com menos. Ditadura, nunca mais. A gente não pode esquecer, para que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça. Era isso, galera. Era um pouco essas as reflexões que eu queria trazer para a aula de hoje. Desculpa o cansaço e qualquer coisa aí. Acho que André... Isso, André. Foi excelente. Muito obrigada, Tarcísio, pelo seu tempo aqui com a gente. Mesmo cansado, imagino que deve ter sido muito cansativo, mas foi muito bom. Ótimo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, valeu. Se puder responder depois algumas coisas, a gente responde. Tá? Não temos nenhuma pergunta, né? Temos muitos elogios para os dois, foram ótimos, só elogios, parabéns e muito bom. Mas tem um comentário aqui que eu achei interessante, não sei se vocês gostariam de comentar, que é o comentário da Marília Marinho, que ela fala assim: noto que muitos veem o ato de votar como um fardo, talvez por ser obrigatório. Acabam considerando a democracia como algo, no mínimo, duvidoso. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso que ela falou. Enfim. Tá aí na tela, aparecendo o comentário dela. Eu vi. Daniel, quer que eu comece depois você completa? Não, eu posso falar primeiro, depois você fala, você vai falar melhor que eu. Beleza. Eu acho que não se criou... Quer dizer, essa questão que o Tarcísio tocou sobre
a democracia ser um mais próximo da eleição, não é da eleição dos representantes, né? Eu acho que é algo que, de algum modo, se modificou, sim, com o desenvolvimento, né, após 88, mas que ainda é vista como um fardo, porque não existe uma... Eu sempre tenho dificuldade de falar isso, por isso que eu acho que você vai falar melhor do que eu, né? Porque eu acho que existe, sim, prática cotidiana, existe militância, existe pré-vestibular popular, várias formas de organizar politicamente para além das eleições, que às vezes a gente fica encobrindo, né? Mas eu acho que a galera tem que ficar mais ligada também no que está acontecendo, sabe? Eu acho que está acontecendo muitas formas de se organizar em vários espaços, e o exemplo do pré-vestibular é um, né? Grupos de mulheres, por exemplo, enfim, mas que, de um modo geral, digamos assim, sabe, realmente a eleição se torna um ritual dado, talvez pelos políticos que disputam essas eleições também, né? Não é o caso de um político como o Tarcísio, ou, sei lá, se quiser falar da direita, do Rodrigo Maia, de um cara que domina muito bem o ritual eleitoral, domina muito bem as regras do jogo. Eu acho que até esses políticos profissionais, os representantes, às vezes eles transformam o ritual eleitoral nisso que acaba sendo um fardo, entende? Não estou dizendo que tem que ser tem que fazer prova, eu não proponho aquele partido aí, acho que, né, tem que ter prova, não, acho que tem que ter povão se candidatando. Não estou dizendo que o político tem que entender tudo dessas regras, mas o básico, o mínimo, o papel que cumpre o representante, do que ele pode prometer, do que ele não pode, quais são os limites, entende? Eu acho que a eleição podia ser um ritual mais pedagógico também, que é uma proposta que aparece muito, né, das campanhas do campo da esquerda, grosso modo, né? De explicar mesmo para o povão o que significa aquilo, né? Então, eu penso que esse esvaziamento ele é muito resultado também digamos assim, do que esses políticos promovem. Por exemplo, a campanha do bolsonarismo nas eleições de estilar o ódio, enfim, aperte o 38 lá, a campanha lá da urna. Aí realmente não dá para pensar em outra coisa que não seja um fardo, né? Então, é mais ou menos isso que eu observo, né? Que se torna um fardo, não é? Porque as pessoas não observam os movimentos contemporâneos, outras formas de representação, de participação, inclusive na ALE, na Câmara dos Vereadores, formas de acompanhar isso, né? E também pelo papel que, enfim, boa parte dos políticos cumpre nesse momento de querer ganhar voto, de ganhar eleição, etc. Deixa eu tentar dar uma palhinha aí, mas eu acho que é por aí mesmo. Primeiro, o que o Daniel diz é muito importante e acabou que eu não falei sobre isso. Nos anos 80 e 90, há um processo de mobilização popular muito forte, crescimento disso. Tem movimentos importantes como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, as comunidades eclesiais de base, desde antes, com relação a isso, a Comissão Pastoral da Terra, o novo sindicalismo, que inclusive vai dar origem ao próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, são instrumentos, a União Nacional dos Estudantes, que vem desde lá, de anos 64, que foram organismos vitais, né, vigorosos da retomada democrática brasileira, e que são importantes para que a gente possa pensar que a democracia não seja só eleição. Então, uma parcela grande da população brasileira viveu a democracia para além das eleições. Daniel está correto nesse ponto de vista. O problema é que, para uma parcela da população, a democracia se tornou apenas ir às urnas de 2 em 2 anos, né? Ou seja, democracia igual a voto. Porque na ditadura os votos eram limitados. E essa questão da limitação do conceito de democracia a escolher um representante que vai decidir por si, quando todo o processo de escolha de representantes, mesmo com o voto livre, era viciado, com o financiamento das campanhas, com os horários eleitorais, com as coligações partidárias, uma regra eleitoral muito para manter os que estavam no poder, faz com que quem vota e quem acha que é só o voto, olha assim, mas eu voto e não muda nada. Porque, no final, o sistema de saúde continuava um problema, a educação continuava um problema, a segurança não resolvia, o transporte não resolvia. Por que raio de democracia é essa? Que eu escolho alguém para resolver e não resolve, né? A partir daqui, você tem 2 saídas. Uma delas é a saída que é
recuperar o que acontecia no coronelismo, ou seja, o coronelismo usava muito de violência do voto de cabresto, mas também tinha uma lógica de troca de favores e de votar. Eu vou votar no cara que vai me arrumar o remédio que eu preciso para minha doença. Então, eu vou votar no cara que vai asfaltar a rua, que vai trazer o campinho aqui para a rua. E essa lógica fisiológica tomou conta de grande parte, e os mecanismos de organização política brasileira nunca se deram conta contra isso. Se uma parcela da população vai começar a ficar de saco cheio com isso. E aí é o fardo. Né? E essa parte da população que vai ficando de saco cheio com isso tudo, vai ficando cada vez maior. E isso vai explodindo e vai se voltando contra a própria democracia. Não percebendo que a democracia é participação, não é votação. O voto é uma das formas de participação social. Né? A lógica, por exemplo, dos conselhos de políticas públicas, dos mecanismos, né, de controle social, dos mecanismos de fiscalização, por exemplo, as associações de moradores, que foram muito vigorosas nos anos 80 aqui no Rio de Janeiro, depois de alguns anos começaram a se tornar instrumentos também de politicagem, de eleição de gente, e o problema. E ali se poderia ficar um nível de democracia direta importante. Daí o voto virou um fardo. A gente precisa combater esse debate, combater essa perspectiva a partir desta ótica. A democracia não é só o voto, a democracia é a participação e é ter o direito para ser ouvido o tempo todo. Né? O representante que você elege não recebe uma carta branca para fazer o que quiser. Né? Ele tem uma determinada lógica, uma determinada função a cumprir sobre isso. Ótimo. Infelizmente, a gente só tem tempo para uma pergunta, mas tem duas perguntas, na verdade, sobre o mesmo assunto, então eu vou juntar as duas para ficar mais fácil. A Natália perguntou, houve um plano dos militares durante a ditadura para eliminar as favelas? E a Carol perguntou, nas favelas existia consciência de que existia uma ditadura? O Tarcísio também pode... Enfim, vou abrir aqui e depois o Tarcísio comenta também, né? Durante o período da ditadura. O plano é mais regional, né, do que final. No caso do Rio de Janeiro, propriamente, teve vários processos de tentativa de urbanização das favelas, né, urbanização que envolvia um certo projeto de urbanização, né, que envolvia a remoção, a utilização de polícia, enfim, transferência das pessoas para regiões distantes do centro, sem produzir, sem entender, né, sem pesquisar aquilo que elas gostariam. Eu já participei de projetos em favela, né, mais notadamente em Manguinhos, né, e eu acho que a questão da remoção ela envolve muito. A maioria das pessoas quer continuar aquele lugar e que aquele lugar seja melhorado, né, que seja incluído a proposta de isso que, né, que a cidade seja dele de fato, né, não que seja removido, ido para um lugar distante, sem nenhum tipo de identificação e etc. Isso aconteceu especialmente com iniciativas do Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, isso aconteceu em várias regiões do Rio de Janeiro. Então existia esse plano. E sobre essa consciência, eu acho que é muito importante para debater em sala de aula hoje, sabe? Porque o Tarcísio tocou nisso e é um tema que, assim, a ditadura não atingiu... O Tarcísio foi no ponto forte, né, da questão econômica, mas acho que do ponto de vista político também, né? Porque, sendo que assim, a ditadura só atacou a classe média, os militantes de luta armada, só atacou os grupos que se organizavam contra ela, né? E o que tem sido cada vez mais pesquisado hoje... não só no caso das remoções, né? Por exemplo, tem o Mauro Amoroso, eu estou falando desse nome, que é um pesquisador que trata disso, né, das remoções de favelas, né, nesse contexto, né? Mas não só isso, né? A atuação da polícia, que é marcante até hoje, né, nas favelas, no contexto da ditadura, né? Por mais que a gente pense hoje, né, que a atuação da polícia hoje, né, seja problemática, digamos assim, mas ela ainda é apoiada por uma corregedoria, ainda existe uma investigação, uma publicização dos casos, sabe? Ganha uma repercussão pública em muitos casos,
Não por acaso que os mais autoritários reclamam da atuação de alguns meios de comunicação, massas e tal, né, que repercute esses casos. Então, essa atuação da polícia para grupos vulneráveis em favelas, nesse contexto da ditadura, que é um contexto de ditadura que é de obscurecer, né? Estou tentando pensar uma palavra melhor, mas jogar para debaixo do pano. A ditadura não só em relação à corrupção, mas a própria violência de Estado, ela sempre fazia tudo em segredo, sabe? Ela não expunha os problemas, né? E imagina um agente violento, não é, da pública agindo em segredo, não é? Então hoje a gente conhece experiências de ditadura no contexto da ditadura contra a luta armada, conhece experiências de tortura, infelizmente ainda hoje, por setores da polícia militar, né? Mas será que isso não era praticado? Imagina o quanto que isso não poderia ser praticado no contexto da ditadura, entende? Em que eles sabiam que não havia investigação e publicização desses casos. Porque quando a gente fala, quer dizer, você tem um regime de exceção que se ampara em determinadas leis, que são as leis fundamentais de um país, né? Tem a prática da violência em segredo, entende? Eu acho que isso faz uma diferença. Né? Eu acho que essa é uma diferença positiva do pós-88, ainda que, digamos, tem a Marielle, tem o Tarcísio, tem parlamentares que estão aí denunciando, tensionando, e algo que a ditadura não permitia naquele contexto, entende? Então, essa violência praticada pelo Estado, as favelas, que até hoje é maior, e naquela época são os setores mais vulneráveis, ela acontecia em segredo. Então, um exemplo, né, dos barifantes, por exemplo, que eu citei ainda, um exemplo marcante. Então, a gente precisa superar essa ideia de que a ditadura atacava só as classes médias, só os grupos que se organizavam pela luta revolucionária, né? Tem várias pesquisas, por exemplo, que mostram a atuação contra comunidades indígenas, comunidades quilombolas, e é sempre por esse regime, que é o regime de exceção e segredo, entende? A gente pode achar, sei lá, menor a questão do segredo, porque ela pode não evitar, mas ela incomoda muito, sim, esses grupos, os grupos violentos, a banda podre da polícia, não é? O segredo é um problema, sim, a exposição desses problemas, a existência da corregedoria, né? Porque às vezes a gente não acompanha, né, os problemas até o final, né? Mas se a gente acompanhasse até o final, muita gente é punida assim. Às vezes alguns consideram que eu sou otimista, assim, mas não é que eu sou otimista. Algumas vitórias que acontecem, sabe? No cotidiano, pela atuação desses parlamentares, pela atuação dos prefeitos, dos governadores, né, até da presidência da República, quando existia uma margem maior de negociação dentro desse sistema, né? Então, é disso que eu estou falando. Em suma, né? Atacava mais aos grupos vulneráveis e atacava em segredo. Eu acho que essa é uma diferença fundamental que a gente precisa saber, né? Imagina, respondo com outra pergunta, imagina como não seria a atuação de um policial violento, né, de um policial da banda podre da polícia, imagina como não seria ele com toda a liberdade para agir que a ditadura permitia. Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre essa história, por exemplo, da questão da ditadura e das favelas, né? A gente pensar assim, eu não tenho conhecimento de nenhum tipo de coisa que lá na cúpula militar, lá em Brasília, houve alguma reunião para dizer assim, como é que a gente vai fazer para remover as favelas? Um plano nesse nível não houve. Mas, pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas qual era o debate? O modelo de desenvolvimento, então, implantado no Brasil desde os anos 50, aprofundado pela ditadura, criou um processo de aumento brutal da população nas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, sobretudo, mas também na área do ABC Paulista, etc. e tal. E nessas cidades acontece a aglomeração em periferias e favelas. No caso do Rio de Janeiro, que tinha uma história já de favelas anterior, algumas favelas vão crescer muito nesse momento. Só que este problema, momento do desenvolvimento econômico, também é um momento de valorização do solo urbano. E no caso do Rio de Janeiro, valorização do solo urbano do capital imobiliário, portanto, especialmente na zona sul da cidade. Então, você tinha favelas, como a favela da Praia do Pinto, no entorno próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, num terreno, num território absolutamente valorizado nesse momento. Os interesses desse capital imobiliário são interesses poderosíssimos, muito importantes, que pressionam o poder público
a promover políticas que são, naquele caso, políticas de remoção. E esse interesse desse capital imobiliário não era distante do interesse da própria ditadura, dos grupos que estavam próximos ao governo central da ditadura, do modelo de desenvolvimento então planejado. E aí é claro que, portanto, a remoção das favelas e as políticas autoritárias sobre as favelas tinham respaldo numa determinada política econômica que via no crescimento do PIB, não da distribuição de renda, o seu principal vetor. Né? Tem um textinho do Galeano que sempre diz os numerinhos e as pessoas. Né? Onde é que eu consigo pegar a minha renda per capita? Né? Onde é que eu consigo pegar o meu pedaço do PIB? Né? Porque se fosse distribuído entre todos, estaria muito melhor, mas não, né? A renda per capita não é uma renda, uma parte das pessoas está com a renda per capita abaixo daquilo que tem, porque é a média, né? O PIB não está, os numerinhos e as pessoas. E este processo, portanto, e aí tem uma conexão completa, ainda sobre isso. E a resistência dessas pessoas que estavam em favelas a serem removidas? Essas pessoas tinham muito menos espaço de resistência na ditadura do que na democracia. Exatamente porque os instrumentos de controle do poder executivo estavam cerceados, porque era uma ditadura. Portanto, como é que você vai questionar a ordem de um determinado presidente da República, ou de um determinado prefeito que seja? Não há, o poder judiciário está controlado, o poder legislativo está controlado, o teu direito de liberdade de expressão está controlado, a possibilidade de representação política de oposição não existe, né? Pessoas que pudessem ser porta-vozes disso. Portanto, isso tudo tem uma relação imensa para a gente entender por que as favelas foram removidas, porque o uso da violência por parte do Estado estava muito mais legitimado pela ditadura. Numa democracia, o uso da violência do Estado, pelo menos do ponto de vista das aparências que precisam ser mantidas, tem que responder a determinadas normas legais de todos eles. É verdade que aí a favela tinha consciência disso? Claro, a favela tinha consciência da sua experiência de muitas vezes não ver ninguém, não ver por onde, como é que você faz a limitação deste poder, desse poder ditatorial. E aí é muitas vezes por essa experiência. O mundo do samba, por exemplo, é pródigo nesse momento, os sambas do Candeia, por exemplo, ao falarem, inclusive, do tempo da favela, e outros, do Zequete, por exemplo, da vida, de falar desse tempo da favela, inclusive de fazendo menções a esse autoritarismo no momento, que envolve algum nível de possibilidade de consciência a ser tomada nesse momento. Mas, óbvio, com meios de comunicação cerceado, com uma atuação política de oposição cerceada, a tomada de consciência também era mais difícil. Né? E, portanto, na minha opinião, a relação da favela é uma relação que permanece durante a democracia, período, né, democrático, ou seja, é só lembrar que a gente teve na Favela da Maré a ocupação militar muito recentemente, se continua, ou a própria política das UPPs vendidas como uma novidade era olhar o território da favela como um território inimigo a ser ocupado. A primeira coisa que a UPP fazia era hastear a bandeira, né? E a criação da paz era uma pacificação. E aí, para fazer uma outra referência histórica, né? O pacificador é o Duque de Caxias, né, na história brasileira. Ele é visto como o pacificador. Eu vi que tem uma galera de Caxias, inclusive, aí comentando. Ele ganha esse título de pacificador quando ele vai reprimir a revolta da Balaiada, lá no século XIX. É o pacificador. O que é o pacificador? Não é o cara que traz a paz, é o cara que impõe a ordem, né? Impõe uma ordem a serviço de um governo, de um tipo de Estado. A paz não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, isso é a imposição de uma determinada ordem colocada nisso. Neste período militar, era esse tipo de paz que se propunha para as favelas também. As contradições aparecem, e nas contradições o povo sempre entende alguma coisa. A gente sempre tem que discutir sobre a questão da consciência, que é a capacidade que todo ser humano tem para si, constrói para si uma determinada interpretação de por que o mundo é assim, mesmo que essa concepção esteja sendo informada por diversos elementos, muitas vezes apassivadores, mas a vivência da contradição e da exploração leva a algum nível de resistência, algum nível de concepção de injustiça. O sentimento de injustiça é um sentimento poderoso ao longo da história. E essa é uma questão, naquela pessoa que tinha sua casa derrubada, né, e ter que, por exemplo, sair ali da Praia do Pinto e ir para a Vila Kennedy, há um sentimento de injustiça, de perder um pouco da sua casa, da sua vida, do seu investimento. Esta memória também é uma memória existente, permanente nisso. Mas, ao mesmo tempo, o que você tem? A construção, né? A Aliança para o Progresso, a construção da Vila Aliança, da Vila Progresso, da Vila Kennedy, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, bota lá na Vila Kennedy uma estátua da liberdade,
na praça central da Vila Kennedy, como fosse uma política de habitação, que, na verdade, era uma política de remoção da favela do Esqueleto, da favela da Praia do Pinto, de outras favelas com relação a isso. Esse elemento é um elemento que a gente vai ter que sempre relacionar. Foi muito mais fácil remover as favelas na ditadura, porque os caminhos de resistência do povo das próprias favelas estavam cerceados. E aí isso era, na prática cotidiana dessa política autoritária, e que guarda muitas permanências nas nossas, muitas vezes, nas nossas vidas e nas nossas representações políticas. Perfeito. Muito obrigada, gente. Foi uma aula incrível. Se vocês quiserem dar algum recado final, agradecimentos, enfim, 2 minutinhos para cada um, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu queria, enfim, essa iniciativa, falar que eu estou à disposição para virtualmente, presencialmente, me sinto em casa falando para esse público, e a gente precisa investir cada vez mais nesse tipo de aula, de proposta, e dizer que eu fiquei mesmo, ainda que tratasse de um tema duro, difícil, um tema que é objeto de debates, né, nas redes sociais até, no dia a dia, enfim, é um tema que nós, professores de história, né, nós 3, né, digamos assim, a gente tem enfrentado toda hora, porque o que mais tem aí é fake news do presente, fake news do passado, sites, evitem esses sites, né, sei lá, Brasil Paralelo, são lixo, história incorreta do Brasil, como é que é? História politicamente incorreta. Então, assim, eu falo isso academicamente mesmo, sem nenhum problema em falar, entendeu? E aí falava da AMPU hoje, né? A AMPU Nacional é muito bacana, de tentar interferir no debate de maneira honesta sobre os temas, né? O pessoal está até falando, vamos fazer um duelo, né? Já que você está falando politicamente incorreto, a gente fala, enfim, dos nossos métodos. Eu acho que a responsabilidade sobre esses temas, como da ditadura, da escravidão, sensíveis, é muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande esses temas. Então, me coloco à disposição de conversar com vocês, ir lá, Nilópolis. Aliás, queria até lembrar, ele não vai lembrar, ele me recebeu na prefeitura de Caxias em 2006, né? Ele era do CEP de Caxias, e eu dei aula 10 anos em Caxias antes de ir para a UERJ, e ele participava lá, antes até dele, enfim, disputar mandatos, etc. Isso, né? Eu me coloco à disposição, inclusive, para abrir a UERJ, para ir lá na UERJ Maracanã, a gente faz eventos, vocês precisam conhecer aquele espaço, é de vocês, ele é nosso, etc. E muito obrigado. Olha, eu também queria agradecer aqui essa oportunidade, pedir desculpas um pouco por ter chegado atrasado, não via toda a aula do Daniel, mas aprendi muito aqui, muito feliz de ouvir de novo aqui, agradecer a todo mundo que participou, a Andressa, a galera do Mais Nós, eu tenho tentado contribuir sempre que posso e me colocar também à disposição. Eu acho que é muito importante essa batalha da memória, tem gente batendo panela aqui do lado já em fora Bolsonaro, vocês estão ouvindo, 8h20, já está na hora, né, do pessoal que tem batido panela diariamente nessa história. Vou gritar meu fora Bolsonaro daqui a pouco, mas eu acho que é importante, porque eu vi que tem outros professores aqui, que a gente não esqueça, eu vou pedir só para chegar um pouquinho para lá, senão não dá, para a gente que não esqueça de ter o rigor da história, né? A nossa diferença entre memória e história é de que a gente tem o rigor e a gente está aberto a ser questionado e a modificar de posição. A memória faz uma linha reta e ela não nos interessa, a linha é muito mais tortuosa do que isso. Um grande abraço, cuidem-se, fiquem em casa, vamos passar por mais essa, e seremos todos muito diferentes e esperamos que a sociedade seja depois melhor. Nós temos, inclusive, que estar preocupados com as saídas autoritárias durante o período da pandemia. Mas cuidem-se, fiquem em casa. Beijo. É isso, tchau, gente. Gente, só para os alunos agora, uns avisos finais. Primeiro, eu queria agradecer aos professores de Caxias que estavam aí presentes durante a aula, comentando com a gente. Muito obrigada. Para os alunos, eu queria avisar que a playlist que o professor Daniel mencionou de filmes, a gente colocou nos comentários, está disponível para vocês. E depois ele vai mandar também o material escrito que ele mencionou. E semana que vem, não, no sábado, 3 horas, nós vamos ter uma aula
dando sequência às nossas aulas online, que só para lembrar, elas acontecem às quartas, 6 horas da noite, e aos sábados, 3 horas da tarde. E nesse sábado, então, vai ser uma aula sobre os aspectos socioeconômicos do coronavírus. E aí a gente vai ter a professora Mônica Paranhos, que é da unidade de Cidade de Deus e Realengo, e ela é socióloga, e também a Júlia Bustamante, que é uma economista, então, para dar esse panorama sobre como essa pandemia está afetando as pessoas no quesito socioeconômico. Então, não deixem de ver também a nossa playlist que a gente colocou na nossa página com músicas do período da ditadura que falam desse contexto, que também é uma forma mais relaxada para você estudar um tema que é duro por si só, e estudar para o vestibular também é duro, então tentar essas formas que sejam não só texto e videoaulas também é muito importante. Então é isso. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estavam aqui, aos professores, mais uma vez. Muito obrigada. E é isso, gente. Tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau.